pergunta. Olha, mesmo que vocês entendem inglês, concorde, tá? Bom dia, Nelson, Elaine, Conceição, Marcela, Cristina, mais uma vez, Fátima, Cláudia. Bom dia. Aline, Regina, Márcia, Sou Luiz, Miriam, já falei, estou repetindo. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um evento da USE Intermunicipal de Jacareí, no segundo evento da nossa Intermunicipal, e com a alegria imensa e uma satisfação imensa com a iniciativa do nosso companheiro Luiz Antônio, que vai ser que é o nosso anfitrião da reunião de hoje, de ter, por iniciativa própria, inaugurado o Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita, ápice da USE Intermunicipal de Jacareí. Em nome da USE, todos nós expressamos nossa eterna gratidão a ele, que já era a nossa intenção de discutir a abertura não só desse departamento como de outros, mas como ele está à frente desse mesmo departamento na USE estadual, ele, por iniciativa própria, nos ajudou a inaugurar esse departamento. Então, este evento, além de ser um evento que dá um marco inicial para a inauguração desse departamento, é também um marco inicial da USE Intermunicipal de Jacareí no trabalho da promoção e assistência social, que é tão importante e necessária em todas as casas espíritas do nosso estado e do nosso país. Então, ao senhor Luiz, nossa eterna gratidão, e estamos à disposição, juntos aí, que você precisar para tocar esse departamento. Então, sem muitas delongas, antes da prece inicial, a gente deseja exibir, não sei se o Augusto já preparou, o nosso vídeo institucional, e em seguida eu faço a prece de abertura. Então, eu convido vocês todos para assistir o vídeo institucional da USE Intermunicipal de Jacareí. A USE Espera um pouquinho. não é um centro espírita. Mas a soma de centros espíritas do estado de São Paulo que, através de suas lideranças, deliberam sobre o que é melhor para o movimento espírita estadual, sem impor ou interferir nas atividades das sociedades adesas, sugere, orienta, aproxima e divulga experiências. Tem como principais objetivos unir as instituições espíritas, manter a divulgação doutrinária conforme a base encontrada nas obras básicas doutrinárias, difundir o espiritismo nos aspectos filosófico, científico e religioso, e realizar trabalhos que não possam ser realizados individualmente pelas instituições espíritas. Desta forma, favorece a aproximação dos espíritas e propicia a troca de experiências. Proporciona maior estabilidade e eficácia do movimento espírita, desestimulando a disseminação de práticas exóticas. Evita o desvirtuamento do espiritismo por conta de personalismos, estimulando a humildade e contribui para assegurar a preservação dos princípios doutrinários, de acordo com o legado de Allan Kardec.
Agradeço ao Augusto pela exibição do vídeo institucional. Então, a USE é uma união das casas espíritas dos municípios de Jacareí, Santa Branca, Santa Isabel, Guararema, Nazaré Paulista e Igaratá. Então, a somatória das forças das casas espíritas é que forma a USE em termos de Pós-Jacareí. Tá? Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial, então, pensando em Jesus, que ele possa nos abençoar com a tua presença, é dos teus mensageiros do mundo maior, a fim de que estejamos sintonizados com os teus princípios, com as lições da tua doutrina, do teu evangelho, e que possamos, na temática de hoje, que o nosso companheiro Luiz Antônio seja amparado por esses amigos do mundo maior, que possa nos trazer as reflexões necessárias para o nosso trabalho no campo da promoção e assistência social. Que a nossa reunião de hoje seja uma reunião não apenas inaugural, mas como o princípio de foco de luz a se espalhar por todas as casas espíritas de nosso intermunicipal e por todo o nosso planeta. Que ele possa nos abençoar hoje e sempre com a tua presença, a presença amiga dos teus mensageiros, e que possamos ser os co-criadores de Deus na implantação do teu reino ainda neste planeta. A gratidão e que assim seja. Então, eu passo a palavra ao nosso companheiro Luiz Antônio. Muito obrigado, Sr. Luiz. É com você. Obrigado, Anderson. Minha gratidão a todos os corações queridos que estão aqui, adentrando a minha casa, também adentrando a casa de vocês. Então, com essa tecnologia, nós trazemos os centros espíritas para os nossos lares. Então, eu tenho muita gratidão. Eu agradeço aí a presença de vocês, a oportunidade ofertada pela USE Intermunicipal de Jacareí, pelos companheiros queridos. E vamos, assim, saudar o nosso dia com a oração do reconhecimento. Né? Estamos aqui felizes desta linda manhã de domingo. Nós preparamos uma reflexão em torno dessa atividade, em que quase todas as casas espíritas, ou na maioria, ou todas, realizam um trabalho assistencial. E ele é fundamental dentro desta temática que nós vamos estar refletindo nesta manhã. Então, o Centro Espírita e o Serviço Assistencial, né, ele tem uma abrangência na sua dinâmica dentro, né, da casa. Então, nós podemos dizer que a Casa Espírita, hoje, ela tem um campo administrativo que é fundamental à sua existência, à sua consolidação dentro, né, obedecendo aí a legislação. Você tem que ter ali, né, o aspecto administrativo, né, uma diretoria, você tem que ter o presidente e tudo mais. Tem também, né, a parte doutrinária, que é o campo doutrinário, é onde nós temos ali os cursos, a explanação do Evangelho, nós temos ali o trabalho do passe, o atendimento fraterno, evangelização, mocidade, enfim, nós temos todo um campo, né, dessa atividade doutrinária. E daí temos também o campo assistencial. A partir do momento que o centro realiza uma atividade que seja pequena, uma entrega de uma cesta, né, que não seja regular, mas que periodicamente ela faz. Então, ela está exercendo também esse trabalho assistencial. E nós temos que dar conta da nossa administração, porque todos nós que estamos dentro de uma casa espírita, nós temos ali as nossas incumbências, as nossas atividades.
Então, o centro espírita, né, ou a casa espírita, né, ela tem finalidades, né, diversas, mas as principais finalidades da casa espírita é de acolher, consolar, esclarecer e orientar. Ela recebe os irmãos das mais variadas necessidades, né, tanto na busca o centro espírita, muitas vezes, até de ordem material e de ordem espiritual. Então, de ordem, a partir do momento que chegamos à casa espírita, que esse irmão chega à casa espírita, é feita ali uma abordagem, né? Tem alguém que faz a recepção, dependendo da casa, tem alguém que é o anfitrião, que vai lá, recebe, dá as boas-vindas a ele, identifica qual é a necessidade dele, se ele precisa, né? Qual é o encaminhamento que se vai dar, dentro das atividades múltiplas, né? Que existe dentro da casa espírita. Ou você encaminha para uma orientação doutrinária, ou se for um atendimento para o serviço assistencial espírita, né? Que hoje, né, ela tem, né, uma conotação de serviço de assistência e promoção social espírita. Nós vamos observar que esse trabalho ele tem uma fundamentação embasada na doutrina espírita, esse trabalho assistencial. Então, nós observamos, por exemplo, que no Evangelho de Jesus e dentro da doutrina espírita, né, esse trabalho ele se fundamenta no quê? No amor ao próximo, na caridade. E ambos exemplificados por Jesus, nosso mestre querido. E nós vamos ver, né, essa fundamentação quando nós lemos a parábola do bom samaritano, que ele merece uma reflexão profunda, tá? Que não é o momento nosso hoje aqui. E dentre outras passagens do Evangelho, nós vamos ver ali a fundamentação em vários, se não em toda o arcabouço do Evangelho segundo o Espiritismo. Que é a parte moral, que é a parte, né, de sustentação da amorosidade entre os corações queridos. Só para nós observarmos, lá no capítulo 15 do Evangelho, dos itens 1 e 2, tem lá uma passagem que Kardec registrou de Mateus, que está lá no capítulo 25, versículo 37 a 40 de Mateus. Então, o que Jesus nos coloca ali? Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? Quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei respondeu: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizesse a um desses pequeninos, mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Jesus. Então, nós observamos em que a prática do bem, ela tem, né, se a gente for traçar uma linha histórica, ela atravessa, né, as origens do ser humano desde o início da sua caminhada, né? Bem antes de Jesus. Né? E Jesus vem fundamentar e consolidar essa prática do bem. Né? Que é interessante essa linha histórica que a gente poderia, em outro momento, apresentar, não sei se todos conhecem, mas é muito interessante essa linha do tempo, né? Até os nossos dias, até a consolidação do serviço social, né? Hoje como política de Estado, né? Dever do Estado e direito de todos aqueles que necessitam. E outra fundamentação nós encontramos também lá no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, diversas questões, nós destacamos algumas. E esta, que é a questão 886, Kardec formula uma pergunta-chave. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. É o tradicional BIP, né, que nós hoje utilizamos, né, BIP, né? Quando o BIP acionar, nós temos que estar atentos, porque nós temos que fazer a aplicabilidade dele, que é benevolência, indulgência e perdão. Os três pilares, digamos assim, da sustentação do trabalho no campo do bem.
E Kardec, dentro dessa questão, mais abaixo lá, ele faz uma observação interessante, que ele coloca para nós dizendo o seguinte, de que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejarmos nos fosse feito. E realmente, né? Então, nós observamos a fundamentação doutrinária, né, dentro da codificação espírita. Mas, além da fundamentação doutrinária, nós temos também a fundamentação legal, né? Porque a área da assistência e promoção social espírita, que a gente identifica, né, com a abreviatura de APSE, né, com a sigla APSE, no Brasil, né, deve considerar, na sua prática, as orientações contidas nas legislações brasileiras, principalmente na política, né, que é o pilar principal da política de assistência social, que é a Política Nacional de Assistência Social. Tanto com os instrumentos jurídicos públicos, quanto com os privados, quando couber, né? Então, mas eu vou abrir um trabalho assistencial na Casa Espírita, eu tenho que conhecer a política nacional. No mínimo, eu tenho, né, os dirigentes ou quem está no atendimento fraterno, muitas vezes, dependendo de quem ele está atendendo, ele tem que saber. Não precisa conhecer na profundidade, mas saber dessa política, que ela existe. E que ela está consolidada dentro de todos os municípios do Brasil. Então, é importante. Okay? E qual é o conceito que nós podemos dizer desse serviço ofertado pela Casa Espírita? Então, ela tem na sua abrangência definida pelo Espiritismo, né, as pessoas e as famílias, né, antes nós chamávamos famílias carenciadas ou famílias pobres, né? Hoje ela tem uma denominação que são as famílias, nossos irmãos do caminho, os espíritos que reencarnaram, que estão aqui em nosso meio, em situação de vulnerabilidade e risco social, pessoal, né? Então, são as pessoas vulneráveis por conta, né, de não conhecer, muitas vezes, os seus direitos sociais hoje consolidados. Então, são indivíduos, né, como nós, de direitos e deveres, né, e que a Casa Espírita, dentro desse conceito, ela conjuga a ajuda material, o socorro espiritual e a orientação moral doutrinária, né, visando que a assistência e promoção socioeconômico e espiritual. Então, esse trabalho dentro da Casa Espírita, ela tem um âmbito de uma proteção social, tá? Que, embora a proteção social ela faz parte do arcabouço de uma estrutura estatal, né, que é uma política de Estado, e tem também a proteção socio-religiosa. Então, olha só que interessante, né? Essa palavra, né, proteção socio-religiosa, é de um companheiro, né, o Edevaldo, né, que ele é um especialista em serviço social, mestre, e ele tem um livro que ele faz essa conotação, né, essa ligação, falando do trabalho espírita, né, e a assistência social. Muito interessante. É um livro que, depois, quem tiver a oportunidade, ele tem o nome de Proteção Social e Proteção Socio-Religiosa. Que é interessante. Então, nós temos esse conceito, né, dentro desse trabalho. E qual é a finalidade? Quando a Casa Espírita se propõe, eu observo pela Casa Espírita que eu faço parte, é uma Casa Espírita centenária, como talvez muitos estejam dentro de uma Casa Espírita centenária. A gente vai olhar nos arquivos do Centro Centenário, a gente vê que ela tem, né, uma prática, não só a parte doutrinária, mas também faz uma atividade social, quer seja, muitas vezes, no final do ano, uma distribuição de cesta de Natal, por exemplo, mas é caracterizado com um trabalho assistencial, né? E a finalidade do serviço assistencial espírita é assegurar as características preventivas, beneficentes e promocionais, prestando auxílio espiritual, auxílio moral e material.
orientar aquele irmão ou irmã que busca, né, ou a família, muitas vezes, daquele conjunto, encaminhá-las, né, aos diversos setores de acolhimento, né, e fazendo com que ela se integre ao sistema de proteção social que é ofertado pelo Estado brasileiro. Então, é interessante a gente observar isso, que muitos de nós, muitas vezes, desconhecemos essa estrutura dentro dos municípios, que a gente chama de CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Outra finalidade é promover a formação do homem de bem. Essa família, quando chega ali, a gente não vai dar, né, não damos a cesta, não damos aquele bem material, mas, antes dela receber, ela também participa de um grupo de estudo, ela participa de uma roda de conversa, muitas vezes com temas doutrinários, sem conflitar com a religiosidade dessa família que ali chega. Então, olha só que interessante, né? Essa família, ela consegue se despertar e atingir aí, né, a sua liberdade, né, no tocante assim às suas carências. Ela consegue visualizar, né, um outro ângulo da vida dela, né? Muitas vezes romper aquele ciclo de dificuldade em que ela atravessa. Então, quando ela busca a casa espírita e a casa espírita oferta esta dinâmica para ela, ela consegue se libertar, né? E é interessante esse trabalho, porque a gente vê só o lado material, né? Mas nós podemos dizer que os dois planos da vida reunidos ali, nós, enquanto espíritos encarnados, mas também a dimensão espiritual, que acompanha essas famílias ali dentro da casa espírita. Então, são espíritos, né, que reencarnaram, né, que precisam do mínimo necessário para a sua sobrevivência e que muitas vezes ela não consegue porque existe, né, uma dificuldade, muitas vezes, no mercado de trabalho e elas acabam tendo que buscar. São situações delicadas e difíceis que nós temos que estar observando, né, e tendo, né, a empatia de ver essas famílias e de ajudá-las. E é um trabalho, não sei se todos que estão aqui participando, né, se já estão ligados, conectados a esse trabalho, né, que ele é muito interessante, ele é muito enriquecedor, nos traz muitas experiências de vida, principalmente quando a gente tem a oportunidade de dialogar com essas famílias, de conversar com elas. Okay? Eu vou depois abrir um leque para perguntas, ou se alguém quiser me interromper, fique à vontade, tá bom? Que a gente torna essa manhã, né, não só me ouvindo, mas participativo também com todos vocês, tá ok? Outra finalidade é promover a formação do homem de bem. Então, eu tive uma abrangência muito distinta, né, dentro dessa atividade, né? Então, que está ali dentro das obras da codificação, que faz parte do contexto doutrinário, da doutrina espírita, né? Que é a lei de justiça, a lei do amor, a lei de caridade, né? E essa formação do homem de bem, que nós trabalhamos e que nós também temos que divulgar essa necessidade do homem de bem, né? Que ela faz parte, que é nós nos tornarmos mais fraternos, mais solidários na dinâmica da vida, né? E isso é importante. Então, nós vamos aliar, né? Quando nós chegamos à casa espírita, né? Fazemos todo aquele trabalho teórico, metodológico, doutrinário da casa espírita, participamos do ESE, do MEP, mas eu tenho onde eu vou colocar isso aqui em prática. Então, os centros, muitas vezes, criam esse trabalho essencial, onde nós vamos, né, exercitar, né, a teoria que nós aprendemos, né? Então, no nosso campo de experimentação. A gente viu a finalidade, mas também quais é o objetivo? O objetivo, acolher, a gente já falou, escutar, orientar as pessoas e as famílias nessa situação de vulnerabilidade, que buscam a casa espírita, para que a gente possa, né, ver qual é a ação comunitária que a gente pode desenvolver para poder auxiliar, não só material, mas ofertar também o auxílio espiritual e o auxílio moral, visando o quê? A promoção social desse ser, desse irmão do caminho, do seu crescimento espiritual, para que ele possa exercer na plenitude a sua cidadania.
Olha só que interessante, né? Proporcionar também o que? Os participantes da tarefa. Nós que participamos, ali, voluntários, muitas vezes frequentadores, aqueles que estão envolvidos, colaboradores, a oportunidade de praticarmos o bem na vivência do Evangelho de Jesus, né? À luz da doutrina espírita. Então, a gente vê esses objetivos também. E tem uma abrangência ampla, né, esse trabalho. Porque o que acontece? Cada beneficiário, na sua situação de dificuldade, como colaborador, né, e eles têm a oportunidade, né, de trabalhar a vivência do Evangelho. Então, eu acho que muitas casas espíritas, né, pelo menos algumas, né, que a gente tem experiência, né, não só do trabalho que a gente faz local, mas a gente teve uma experiência, uma formação dentro da Casa Transitória Fabiana do Cristo, lá de Pinda, e os temas que eles abordavam com as famílias, né, que lá eles têm um trabalho específico com gestante, o tema que era abordado com a família, que vinham com as crianças, na evangelização tinha um tema que se entrelaçava com o tema que estava sendo ministrado para as mães. Qual era o objetivo disso? Para que quando a mãe chegasse em casa e aquele filho que participou, né, da orientação moral cristã, né, ele pudesse dialogar com a mãe, dizendo: olha, lá eu aprendi isso, falou da natureza, da importância da semente, mãe, nossa, coisa interessante. E a mãe vai associar que ela também teve, dentro de uma outra linguagem, aquele conteúdo e pode estabelecer uma palavra, né, um diálogo fraterno, né, digamos assim, amoroso, dentro do seu lar. Isso modifica toda a estrutura, digamos assim, vibracional do seu lar, né? E sabemos que isso é importante, né? O pensamento é tudo. Se você consegue mudar o seu pensamento para o bem, você consegue harmonizar-se. Então, ela tem essa abrangência também quando esse trabalho assistencial espírita. Ele deve ser realizado sem imposição, né? Esse trabalho, ele, dentro dessa organização geral, ele tem que estar interligado com todas as áreas do serviço que existe dentro do centro. Você tem ali, né, vou chamar aqui de setores ou departamento de evangelização, de mocidade, de estudo, doutrinário. E esse departamento assistencial, eles têm que estar conectados. Porque antigamente, né, eu já cheguei a ouvir isso: não, o trabalho assistencial é fulano que faz. Mas peraí, né, eu sou dirigente da Casa Espírita, né, faço parte de uma diretoria executiva, eu não conheço esse trabalho, eu não divulgo esse trabalho, né, como se fosse algo à parte. Não, ele tem que estar no conjunto, porque nós vamos ver que essa experiência do conjunto, integrado com todas as áreas da casa, ele vai fortalecer, né, e dar não só a orientação e embasamento doutrinário da assistência espiritual, de modo que vai contribuir para a libertação espiritual do homem, né, daquela família, né, que é uma das finalidades primordiais da doutrina espírita, que é essa promoção espiritual, né, da nossa liberdade. Então, a gente vê que dentro dessa organização geral, a gente tem que fazer um estudo, muitas vezes a gente precisa até fazer um planejamento, né, Márcia? Planejamento que a gente faz da evangelização, lá tem que fazer planejamento também, porque você vai estar unido com aquela sua família, você não vai chegar lá, abrir o evangelho ao acaso, tudo bem, podemos até abrir e fazer uma explanação, mas a gente tem que ter, né, um programa, um planejamento de trabalho. Então, dentro dessa organização geral, a gente tem que estar atento a isso aí. Porque você está ali, né, recebendo famílias católicas, evangélicas, ubandista, que eu já tive no grupo que participava, dessas famílias que a gente acolheu, tinha ubandista, tinha budista. Você fala: nossa, tinha. E como é que você vai falar, muitas vezes, de religião, porque a gente não dá essa conotação do dia, mas você pode falar de religiosidade, porque Deus é um só, né? E eles aceitam, né? Então, é interessante, dentro dessa organização em geral, de nós termos que estar atentos, né, a esse processo, né? Necessidade de voluntário, né? Porque muitas vezes eu vou montar um trabalho, eu monto uma equipe,
nós que estamos aqui coordenando a equipe, né, eu vejo aí a Márcia aí, que muitas vezes está com a equipe de quando um foge, tem que estar chamando, tem que estar divulgando, é a mesma coisa, porque o voluntário ele tem que estar conscientizado. Porque se você faz um trabalho, você vai ofertar, tá, no acolhimento, tá, vou falar do trabalho que eu mais me afino, né, que eu estou dentro desse contexto, que eu tenho uma experiência, que é trabalhar com gestante, eu tenho que ter uma equipe que vai conversar com essa família. Muitas vezes eu tenho que oferecer um cafezinho da manhã, porque muitas vezes, se eu faço trabalho de manhã, muitas vezes ela levanta 7 horas da manhã, dependendo da localidade dela. Eu tenho que estar ali com alguém que vai estar oferecendo café, alguém que vai fazer a triagem, que vai conversar. Eu tenho que ter se eu vou distribuir a cesta, tem que ter alguém que vai estar montando essa cesta. Eu tenho uma rouparia, recebo muita roupa, o centro recebe, coloca lá, eu vou ter que conduzir essa família, olha, tem que ter um voluntário lá, ela vai escolher roupa para ela levar. Né? Então, a gente tem que ter essa equipe, e essa equipe é fundamental dentro da organização, senão a gente não consegue fazer o trabalho. Né? Então, esse planejamento ele envolve os voluntários, né? E o voluntário ele não pode ser freelance, né? Ele tem que estar conscientizado, ele tem que ter assiduidade, né? Muitas vezes pontualidade também. E a hora que a gente consegue cativar essa equipe, tranquilamente, o trabalho flui, né, dentro dessa organização geral, de uma forma tranquila. Material didático que a gente precisa. Hoje, com a tecnologia, a gente precisa ter hoje um projetor. Muita gente quer passar um vídeo para poder fazer uma dinâmica, né? Então, você tem que ter espaço para isso, tem que ter recurso financeiro, né? Porque a casa, você envolve. Então, você tem que ver como é que eu vou fazer a sustentabilidade desse trabalho assistencial. A gente vê que não é fácil. Então, mas, como o trabalho assistencial ele é um trabalho em que ele depende de religião, né? Porque muitas vezes você tem naquele grupo voluntário pessoas de outras religiões que gostam de fazer aquele trabalho. Ele integra-se à equipe. Né? É interessante esse trabalho. Okay? Então, para que a gente possa ter esse planejamento, ver certinho, né, o que precisa, o que nós vamos fazer. E daí a gente lembra do apóstolo Paulo, né, que, segundo o apóstolo Paulo, a caridade ela não é temerária e nem age com precipitação. Por isso, a gente tem que ter, né, um trabalho organizado. Muitas vezes precisamos ter uma ficha. E hoje, dentro da lei de proteção de dados, a gente tem que saber onde que a gente vai guardar essa ficha, como que a gente vai guardar. Né? Temos que ter um cadastro de voluntário, tem que ter ali uma ficha de voluntário que ele vai assinar, que ele doa, que ele trabalha. Então, a gente vê que tem toda uma estrutura que nós temos que ter essa técnica, digamos assim, essa experiência, né, para poder executar esse trabalho. Okay? E conhecer também, que eles falam aqui, né, a necessidade de conhecer a Política Nacional de Assistência Social. Ele também faz parte também. Né? Você começa, porque quando a gente cria esse trabalho, a gente começa a fazer parte, o centro começa a fazer parte de uma rede de proteção, social. Okay? Por experiência própria, no meu município, muitas vezes o CRAS, a assistência social do CRAS, a técnica do CRAS, liga lá, pedindo para saber, olha, eu estou com uma família aqui numa situação emergencial, não tem nada, tem como vocês dar um apoio? E muitas vezes ele faz um apoio emergencial. Ele não é rotina, mas a cada 2 meses, muitas vezes acontece. Muitas vezes aquela família chegou lá no CRAS, né? Ela tem toda uma situação de vulnerabilidade em que aquele técnico fala assim, porque o CRAS não entrega a cesta, não é função, ele não tem cesta básica, né? Então, o que ele faz? Ele liga para os parceiros, que são os colaboradores. Tem como? Olha, estou com uma família aqui que ela... Né, que a gente já teve uma outra experiência também interessante. Estamos com uma família aqui, Luiz, ele está tirando ela do município, porque ela está numa situação de violência muito grande, e a gente vai levar ele para um lugar que eu nem sei para onde eu vou levar. Mas ela não tem roupa, porque ela saiu de casa sem roupas. Vocês têm roupa para arrumar? Tem como fornecer uma cesta para ela? Então, o centro vai fornecer. E essa mulher vai para uma instituição porque ela está com risco de vida.
Olha só, são situações que talvez cada um de vocês deve ter algumas experiências nesse sentido. Então, é reconhecido. E esse trabalho ele é fundamental, porque você está auxiliando esse nosso irmão, né, a conseguir seguir o seu caminho. E muitas vezes a gente ouve a posição, nós só temos vocês, só temos essa casa, Luiz, porque aqui a gente é acolhido. Acaba esse trabalho virando referência, né, um ponto de luz para essas famílias. E o trabalho, né, dessa organização, ele vai, né, você tem que ter esse planejamento para que ele depois ele não sofra uma interrupção abrupta. Nós tivemos uma experiência com a pandemia. Quando a pandemia entrou, né, eu lembro aqui que nós conseguimos ir com o trabalho, quando chegou em março, foi quando fechou tudo em 2020. Daí. E essas famílias? Como é que nós vamos fazer? Elas ficaram isoladas. E daí demos continuidade, né? Então vamos, no mínimo, levar a cesta, né, na casa dela. Era um grupo de 30 famílias, que até o final do ano chegou a 90. Né? Então nós conseguimos fazer o atendimento dessas famílias para suprir o básico dela. Então é interessante. E uma delas, quando no começo do auge da pandemia, a gente falou assim, olha, você tem que ter cuidado, lavar a mão, comprar álcool. E uma delas falou assim, seu Luiz, como que eu vou comprar álcool ou sabão se eu não tenho dinheiro para comprar um litro de leite para pôr aqui em casa, porque não tem leite para dar ao meu filho? Nossa, aquilo dali, né, é como se a gente recebesse um banho de água gelada, não falo nem água fria, né? E daí? E daí nós fomos nos mobilizar, e na sexta, que a gente estava mandando mensalmente para ela, nós começamos a colocar um kit higiênico, um sabonete, sabão em pedra, né? Então, creme dental, né? Não dava para mandar um álcool gel, mas o sabão ele já faz uma higienização necessária. Então, o leque vai se abrindo e a gente vê as oportunidades de trabalho que muitas vezes o Estado não consegue fazer. E as igrejas que vai fazer, e é o templo espírita que vai executar esse trabalho. Então, ele se torna parceiro nessa atividade. A gente não vai fazer o serviço do Estado, mas esse trabalho ele tem uma conotação especial, né, de acolhimento desses nossos irmãos. Né? Os voluntários interessantes, né? A ficha de cadastro dos voluntários, né? A gente tem uma ficha de cadastro dessa gestante, que hoje a gente fez lá um texto que a gente coloca lá, eu, Dona Maria, autorizo na sessão de imagem. Então, a gente fizemos um termo para facilitar, para que apareça, olha, quando a gente tira foto. Por que a gente tira foto? Porque quando chega no final do ano, eu tenho que prestar um relatório, porque eu recebo, né, doações, donativos, né, de pessoas, muitas vezes de empresas, então eu tenho que mandar um relatório. Recebo muitas vezes repasse de recurso que o fórum faz, que já aconteceu em 2020, a gente recebeu um recurso do fórum, que ele distribuiu para diversas instituições espíritas, instituições de assistência do município, e o Centro Espírita entrou, ganhou, né? E a gente tem que prestar conta. Tem que mostrar uma nota fiscal daquele valor que a gente recebeu, uma prestação de conta. Então, tudo isso, dentro dessa organização geral, a gente tem que estar atento a todas essas atividades. Né? Muitas vezes, dependendo da atividade, cresce, o centro tem que desvincular e muitas vezes cria uma assistência, né, uma entidade à parte. A gente vê aí o exemplo do Batuíra, com o projeto Renascer. Né? Ele tem ali uma estrutura separada. É igual a Casa Transitória Fabiano de Cristo lá de Pisa. Tem o Centro Espírita Melo Moraes e precisou criar uma outra entidade por conta do trabalho, mas não perder na característica espírita do trabalho assistencial. Isso é importante. Okay? Então, o trabalho hoje ele é reconhecido. Né? Okay? Nas atividades da organização geral também, nós podemos dizer que os beneficiários da ação devem ser estimulados à vivência da caridade em seus contextos de vida. Então, muitas vezes, na roda de conversa, pode trazer um psicólogo,
Você pode trazer um terapeuta, pode trazer um médico, pode trazer um assistente social falando dos direitos sociais delas. Você pode trazer, né, muitas vezes, né, o diretor do fórum para poder vir falar, que isso daí é uma experiência interessante, que muitas vezes elas têm dúvidas. Né? Alguém da OAB para poder... Porque elas não têm, muitas vezes, o que falta para muitas dessas famílias? É orientação, esclarecimento, que ela precisa. Muitas vezes ela fica ali mendigando, então é uma coisa, né, implorando um benefício que é direito. E daí a gente tem que orientar. E daí direito você precisa estar. Né? Vai lá, pessoal, está aqui, eu preciso disso. Muitas vezes é a orientação. E essa é uma das partes orientativas que o serviço assistencial faz também. Né? E sugere, né, uma das sugestões também interessante, né, para o desenvolvimento, é manter o diálogo periódico com a Secretaria da Assistência Social, muitas vezes é importante, conversar com os técnicos do CRAS, porque muitas vezes você tem ali uma demanda de atendimento ali, em que muitas vezes você vai fazer um encaminhamento seguro. Muitas vezes tem aquela família numa situação de risco tão grande, em que não é função do centro resolver, mas o centro faz o encaminhamento. Encaminha lá do CRAS, e o CRAS vai ouvir essa família, porque ele tem ali, né, um trabalho específico já consolidado pelo Estado para esse atendimento. Né? Compreender a rede social, a gente tem que compreender uma rede social que existe no município. Eu tenho que saber que a igreja também faz esse tipo de trabalho. De repente, eu estou fazendo o trabalho, aquela família está sendo atendida aqui, pegando uma cesta aqui, e mais em 3 lugares. Eu tenho uma lista de espera. E se eu faço, né, um intercâmbio de informação, até mesmo de roda de conversa, de experiência entre as instituições, eu canalizo, eu potencializo esse trabalho, né, com mais abrangência. Muitas vezes, uma cidade que tem muitas casas espíritas, muitas vezes tem 3 casas espíritas fazendo o mesmo trabalho. Muitas vezes aquela família está indo nas 3 casas espíritas para ir. Né? Se há um intercâmbio, né, que a gente chama aí de intersetorialidade, né, de reunir esses grupos, importante, é saudável. Que é o trabalho em rede, né, que muitas vezes temos dificuldades de trabalhar em rede, né, e ele é fundamental no trabalho assistencial. Né? Então, esse diálogo é interessante para a gente conhecer, compreender a rede social que existe, que a gente já falou, dentro do território. Muitas vezes o centro está num bairro, né? Naquele território, e tem que conhecer quem são. Né? Tem alguma assistência aqui? Então, é um leque muito grande. Né? Eu sou apaixonado, não posso falar, né, por esse trabalho. Né? As observações que a gente pode fazer, daqui a pouco vou dar uma paradinha, é interessante em que esse trabalho assistencial ele envolve também donativos. Né? Então, muitas vezes a casa recebe donativo em dinheiro, né? Tem que registrar, donativo em espécie, muitas vezes é mantimento, é cesta básica, muitas vezes, dependendo da estrutura do centro, ele recebe roupas, uma série de atividades. Né? Então, a gente tem que também tomar o cuidado, né, da origem desses produtos. Né? Nós tivemos a experiência que nós recebemos uma vez de uma empresa, mandou para nós, uma ONG, né? Era uma ONG, mais de 1.000 pacotes de fraldas para recém-nascido. E nós fomos ver as fraldas, todas estavam vencidas. Nós não aceitamos. Se eu não vou colocar uma fralda vencida no meu filho, no meu neto, né? Hoje eu falo do meu neto, né, Augusto? A gente fala agora de neto, não fala mais de filho, porque já estão tudo já grande, né? Então, a gente não vai colocar uma fralda que está vencida, né? Porque ele tem produto químico ali que é um gel. Devolvemos aonde ficou brava com a gente. Vocês não querem, eu vou levar para outra instituição que quer, foi tudo bem. Muitas vezes acontece, hoje é muito difícil, mas eu já vi acontecer de você, de uma empresa, falar assim, vem buscar aqui uns produtos. Daí eles dão uma nota fiscal daquele produto que está sendo desmobilizado daquele setor. E aquele produto vem discriminado na nota fiscal dele. É um produto de... Você olha lá, peraí, mas esse produto aqui custa R$1.000. Você está querendo que eu dê um recibo de 2.000? Não quero.
Então, são coisas em que são parte da ética, da moral espírita. Eu já vi hoje, né? Hoje os dinheiros, digamos assim, para redução do imposto de renda, eles são canalizados hoje para os fundos, né? Fundo Municipal da Criança e Adolescente ou do idoso, que são os dois fundos que você pode fazer doação e você pode reduzir o imposto de renda. Quem tem imposto de renda para pagar, você pode reduzir do seu imposto de renda. Mas antigamente, não sei se alguns mais antigos aí, lembra que as instituições ela forneciam um recibo, aquele recibo você podia bater no seu imposto de renda. Né? O que acontecia? Né? Muitas ONGs, né? A pessoa ia lá e falava assim, olha, eu vou fazer uma doação de R$5.000, você me faz um recibo de 10 mil. Então, por isso, né, houve toda essa mudança. Né? Então, hoje é difícil, você não pode, né, deduzir no imposto de renda uma doação que chega do centro espírita. Não pode. Né? A não ser que uma pessoa doa pelos fundos, daí tudo bem. Então, antigamente podia. Então, hoje, né, ele foi vetado. Então, não existe mais essa possibilidade. Né? Existem algumas regras, né, uma instituição muito grande, mas para um caso específico nosso não existe. Então, por conta do quê? Por conta de desvirtuamento da situação. Então, a gente tem que ter. Né, a gente vê assim que é um trabalho delicado, que a gente tem que ter, né, esse cuidado, né, e essas observações, esses olhares, que é muito interessante. Dependendo do trabalho, a entidade pode, o centro pode, muitas vezes, fazer parceria com o poder público. Hoje tem uma legislação, que é 13019, que é conhecido como, que é um marco regulatório, né, que é conhecido como MIROSC. Ele tem 3 tipos de prestação de serviço. Né? Você pode fazer um serviço de ser um colaborador da rede, você pode apresentar um projeto e receber recurso, né, que ele faz um termo, né, de recurso para aquela instituição, ou é de interesse próprio do município, por exemplo, fechar uma parceria, né, com antigos asilos. Olha, você tem um trabalho de acolhimento, vai estar. Então, faz-se termo de fomento, né, que se chama. Então, hoje essa lei, até igrejas que têm, né, o centro espírita dentro desse contexto, que tem esse trabalho social, pode fazer isso. Mas tem que ser bem estudado. Né, que é muito delicado isso aí também, porque os recursos públicos, ele é uma faca de 2 gumes. Né? Então, as instituições, né, por exemplo, o trabalho que a gente faz aqui em Guararema, a gente não recebe recursos, verbas governamentais, nunca recebeu, por conta disso mesmo. Okay? E outras observações é não deixar que esse trabalho assistencial ele começa a ser visto e começa a ter interesse, muitas vezes, em alguns políticos. Então, nós não podemos deixar esse trabalho, dentro da Casa Espírita, ter uma conotação político-partidária. Né? A doutrina espírita, tudo bem, cada um de nós podemos participar politicamente lá fora, mas dentro da Casa Espírita não. Dentro da Casa Espírita tem que ter esse cuidado. Né? E é interessante ver da nossa experiência, das pessoas chegarem e falar assim, o vereador tal mandou vir buscar uma cesta aqui. Eu falei assim, não, vai pedir para ele. Aqui você não vai pegar a cesta, não. Vai lá, fala com o seu vereador. Ele que mandou, é ele que tem que dar a cesta para você, não somos nós. Então, a gente vê, né, que no começo, quando você está estruturando esse trabalho, quando ele não existe no município, você enfrenta, né, algumas dificuldades, digamos assim, que você tem que ser firme, né, nas decisões desse trabalho. Ok? Estimular também, né, que é interessante, observações, é estimular o jovem gosta de participar desse trabalho de assistência e promoção social. Interessante. O jovem, né, colaborar nessas atividades, ele pode colaborar muitas vezes lá com um grupo de jovens, daquelas famílias, muitas vezes, dependendo da casa espírita, eles fazem campanha de arrecadação de mantimento. Né? Hoje, né, tem a campanha famosa, né, que ela já atravessa mais de 50 anos, que é a campanha de Fraternidade Alta de Souza, que muitas casas espíritas implantam, né, que é uma das formas de você arrecadar mantimento, porque ela tem 2 objetivos, essa campanha. Ela não só arrecada o mantimento, mas como também leva a mensagem espírita para os lares que são visitados. E esse é um dos focos principais, né? Levar a mensagem espírita. Tá? Pessoal, tem essas recomendações, que é interessante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão só eu fico falando.
Ok? Alguém quer colocar alguma experiência? A gente pode avançar mais um pouquinho. É até 1h da tarde, né, Augusto? É isso? Vocês, eu vou fazer uma pergunta. Até 15h45, só porque 1 hora a gente vai almoçar, tá? Tá ótimo. É só. Todos que estão aqui, vocês já ouviram falar do CRAS? Vocês têm conhecimento do CRAS dentro do município de vocês? A gente vê que o CRAS, né, ele é uma política, está dentro do SUAS, né, do Sistema Único de Saúde e Assistência Social, né, porque ele tem a mesma nomenclatura do SUS, né? O SUS é o Sistema Único de Saúde. Ele é o mesmo sistema igual o da saúde, só que ele é de assistência social. E ele tem as suas dificuldades, alguns municípios têm ele implantado, né, digamos assim, tranquilamente. Tem município que tem dificuldade, não conseguiu ainda implantar o SUAS, né? Ainda vive na linha ainda da doação de cesta, que não é o objetivo do SUAS. Então, o Sistema Único de Assistência Social, tanto é que essas famílias, a gente não chama elas mais de famílias carentes, elas são usuárias do Sistema Único de Assistência Social, como muitos de nós somos usuários do Sistema Único de Saúde, né, do SUS. Então, essas famílias são usuários do Sistema Único de Assistência Social. Então, o CRAS, dentro que a gente precisa conhecer, o CRAS ele tem, né, uma função específica. Ele oferta proteção social básica. Ele tem lá um serviço de proteção de atendimento integral à família, que muitas pessoas não sabem, por isso que o centro ele faz orientação. Nós não vamos fazer o serviço do CRAS, que não é a função do trabalho assistencial do centro, isso não é dele, né? A gente vai encaminhar lá, porque lá ele tem um serviço de proteção de atendimento integral à família, ele tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, né? Ele faz abordagem. O centro também, nesse trabalho assistencial, ele faz também, quando ele acolhe a família, está fazendo também uma oferta de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo daquela família. E muitas vezes ela chega ali fragilizada. Daí, no trabalho assistencial na Casa Espírita, você consegue, né, digamos assim, dar uma orientação, né, abrir o leque de visão dessas famílias dentro das suas dificuldades. Então, o CRAS tem esse serviço, e tem o serviço também, que poucas pessoas conhecem, que é o serviço no domicílio para pessoas com deficiência e idosas, né? Então, o CRAS, que é o serviço, que é o Centro de Referência de Assistência Social, ele tem essa finalidade. E dependendo do município, né, ele tem o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência. E daí ele já vai atender aquelas famílias, que grupo de família, que já estão com os vínculos já violados, que já estão com dificuldade, que você podia ter mais um cuidado. Sim. Luiz, você só poderia repetir esse pedacinho, que acho que aqui falhou no meu, não sei se todos falhou, quando você falou do CREA, do CRAS, é porque no meu micro aqui deu uma travada, não sei de vocês. Deu travada. Só se puder dar uma repetidinha no finalzinho aí. Tudo bem. Por favor. Então tá, nós temos o CRAS, que tem, né, lá o Serviço de Proteção Integral à Família, tem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, tem o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos. Então, tem município que não consolidou isso ainda, né? Porque dentro do CRAS, ele tem uma equipe de referência. É uma equipe de referência. Ele não pode trabalhar com meia equipe. Ele tem uma equipe que tem aí uma norma SUAS, né, em que estabelece, né, essa equipe que tem que estar ali, que são assistentes sociais, tem psicólogo dentro do CRAS. O psicólogo não vai fazer atendimento clínico, mas ele vai fazer trabalho de orientação à família, e roda de conversa. É muito interessante, ou um atendimento, né, sentindo as necessidades. É o estudo da psicologia dentro do campo da assistência social, muito interessante. E já no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, ele vai ofertar o quê? O serviço de proteção social especial, que é dividido em 2 tipos de serviço: de média complexidade e de alta complexidade. Média complexidade tem lá o atendimento especializado com as famílias que já estão com os vínculos rompidos, né? Tem o serviço de abordagem social, tem o serviço com adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas.
que são os adolescentes que entraram em conflito com a lei. Então, esses adolescentes, muitas vezes, o fórum encaminha lá, né, a vara da infância, né, ele vai passar pelo atendimento de liberdade assistida, porque ele não foi internado, né, numa casa, mas ele está ali numa liberdade assistida. Ou com prestação de serviço na comunidade. Okay? Então, tudo isso passa dentro do CREAS, né, esse trabalho de orientação. Lá atrás, nós recebíamos, né, o fórum encaminhava para nós, não sei se algum de vocês também já receberam, adolescente em medida de prestação de serviço à comunidade. Muitas vezes a gente recebeu adolescente, a gente tinha que fazer relatório mensal, encaminhar para o fórum, dizendo o que aquele adolescente fez, qual foi a carga horária que ele cumpriu. Interessante esse trabalho. E dependendo do trabalho grande, de uma instituição grande, por exemplo, né, a experiência lá da Casa Transitória, são mandados também a pessoas adultas, né, que estão cumprindo a sua, que saiu em liberdade, né, de algum ato infracional deles, de algum ato de delito, cometido pela pessoa adulta, eles vão lá prestar serviço, né? Então, aquela pessoa chega ali para prestar serviço. Então, tudo isso tem controle, você tem que ter um controle, tem que ter uma equipe para poder controlar essas pessoas que chegam ali, num trabalho grande, né? E o trabalho do CREAS também de média complexidade é o Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias, também tem o mesmo serviço, já no outro patamar, e tem o serviço especializado para pessoas em situação de rua. Então, muitas vezes a gente já viu, eles vão lá, e essas pessoas em situação de rua, elas têm um cadastro, todas elas têm cadastros, né? Tem um acompanhamento. Tá? Muitas dessas famílias ela tem lar, mas ela não quer ir para o lar dela, ela quer viver em situação de rua. Então, tem uma série de complexidade. Então, a gente vê que o Sistema Único de Assistência Social ele veio para tirar aquela parte de carência, né, dessas famílias em situação e dar, né, uma orientação para que elas consigam romper com as suas dificuldades. Já na alta complexidade, entra, né, o que a gente chama de abrigo, né, que hoje são as casas de acolhimento de adolescente em ato infracional, ou muitas vezes que foram destituídos da família, né, que vão para essas casas. Tem também, né, os asilos, que hoje não se chama mais asilos, que são as instituições de longa permanência, que são serviços de alta complexidade. Okay? E daí tem o serviço de proteção em situação de calamidade pública e de emergência, que daí entrou a pandemia também, ele tem um leque nesse sentido aí. Então, para a gente só observar, dar um leque aí, e que vocês podem, quem não conhece, é só entrar no site do Ministério da Cidadania, vai estar lá vendo lá, e ali você pode, tem todo ali, né, uma apresentação, né, e as finalidades de cada um desses trabalhos, que é muito interessante a gente conhecer. Muitas vezes você está ali na linha de frente do trabalho do centro, no atendimento, você, e agora, como é que eu vou acompanhar? Porque eu já peguei um atendimento fraterno. Um atendimento fraterno de uma senhora, né, que nos procurou, e ela estava querendo saber o que poderia orientar, que a casa poderia orientar, que a neta dela estava sendo assediada pelo padrasto. O que ela podia fazer? Olha que situação delicada. O que eu vou fazer? Que orientação que eu vou dar? Se eu faço meu atendimento fraterno à luz da doutrina espírita, se eu não conheço, né, esse serviço, né, para onde que eu vou encaminhar essa família? Vou encaminhar ela para a delegacia para fazer um BO? Não é o caso. Não posso fazer isso. Então, eu tenho que ver. E se eu conheço alguém lá do CRAS e conheço alguns dos técnicos, eu já vou. Olha, fulano, tem uma situação, posso encaminhar? Então, vai encaminhar, ela vai dar todas as orientações. Vai ter que ver se realmente é fato. Então, é delicado. Né? Situações muitas vezes de violência, de abuso sexual, adolescentes. Né? Essa semana mesmo, a gente escreveu uma adolescente de 15 anos. Procurou o apoio. E daí a gente se depara com algumas fragilidades, essas vulnerabilidades, que é difícil. A mãe chegando lá, porque a situação de risco social e vulnerabilidade
ele é muito abrangente. E se nós formos olhar no contexto espiritual, todos nós também temos um grau de vulnerabilidade em nossas vidas, né? É só a gente baixar a guarda nossa. Por isso Jesus nos falou, orai e vigiai. E se a gente esquece de orar e vigiar, a gente se torna vulnerável. Quando se torna vulnerável, a gente muitas vezes começa a dar cabeçada. Ok? Então, dentro dessas observações, a gente vê que é interessante a gente conhecer, né, todas essas nomenclaturas, né, e que o trabalho dentro da Casa Espírita, o trabalho assistencial espírita, né, e posso dizer para vocês que a USE ela é pioneira, né? Quando a USE foi instituída lá em 1946, um dos departamentos foi o departamento que na época ele era denominado, né, Departamento de Serviço Social, 1946. Depois ele foi mudando para Serviço Assistencial Espírita. E um dos grandes pioneiros ali que orientou muito, deu muita capacitação nas casas espíritas é o Mário Barbosa, né? Não sei se já ouviram falar, né? Então a gente vê que a USE ela tem, né, uma dinâmica nesse sentido. E hoje a gente está tentando reorganizar esse departamento, que não é fácil, porque o estado de São Paulo tem mais de 600 municípios, 645 municípios. São mais de 1.000 casas, adesas só à USE, sem falar as casas diversas, que muitas vezes são adesas à Aliança, à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, não é fácil você abranger tudo isso. Mas a gente pode lembrar aqui também, meus queridos irmãos, de Kardec. Esse barulho é do trem que está passando aqui debaixo da minha janela, viu? Se vocês estão escutando aí. O mestre, né, de Lyon, né, nosso querido Allan Kardec, e na questão 918 do Livro dos Espíritos, a gente vê que ele recomenda para nós ali, né, a questão desta prática, né, nos atos da nossa vida, desta prática da lei de Deus. Então, Kardec também questiona os espíritos amigos, dizendo assim, por que disso se pode reconhecer em um homem o progresso real que elevará o espírito na hierarquia espírita? E os espíritos respondem a ele. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente, né, antecipa, né, compreende a vida espiritual. Então, somos espíritos imortais no nosso caminho. Então, cada um de nós aqui temos uma bagagem. E hoje, nós que estamos tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, que nos abre a visão, né, de dizer, olha, você é um espírito mortal. Né? Então, a nossa vida aqui, nós estamos em experiência, digamos, carnal. Porque o nosso mundo é o outro lado da vida. E daí nós vamos ver que os laços consanguíneos, ele fortalece os vínculos familiares, mas a reencarnação fortalece muito mais. Porque nós somos uma grande família. Quem sabe muitos de vocês aí já não foram meu pai ou minha mãe, né, em algum contexto da nossa vida em família, irmãos, né, cônjuges, não sabemos. E hoje nós estamos aqui, né, nos unindo e acolhendo essas famílias que talvez, muitas vezes, nós, né, causamos danos para elas. E hoje, qual é a forma de nós nos reabilitarmos ante a justiça divina? É quando nós trabalhamos a prática do bem. E Emmanuel nos fala o seguinte, o bem que fizermos hoje nos advoga em qualquer setor da vida, tanto aqui como do outro lado da vida. Então, ele vai nos advogar em qualquer momento da nossa vida. Okay? E Kardec, nessa questão 918, ele complementa, né? Acho que todos vocês conhecem, dizendo que o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então, nós estamos fazendo um exercício no campo do bem, que é uma promoção para nós mesmos. E a gente compartilha essa promoção para nós, espiritual, para aquele irmão em situação de risco, de vulnerabilidade, que procura a casa espírita. Então, nós, imbuídos desse sentimento que Kardec coloca, imbuídos do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem
pelo bem, sem esperar recompensa, e sacrifica seus interesses à justiça. Então, isso é interessante. Ah, mas eu tenho que fazer o bem para poder ganhar o reino do céu? Não, o bem você pode fazer. Depende. Ah, eu vou fazer o bem por interesse? Não. A hora que eu sinto ele aqui, que eu faço bem pelo bem, como o Kardec coloca, tranquilamente. Então, a gente vê que o trabalho de assistência social hoje ele tem um aspecto abrangente. Né? O trabalho do assistente social hoje ele é grandioso. Né? É promover o ser humano, é acolher aquele ser humano e dar para ele as orientações dentro do planejamento, dentro da sua dinâmica, né? de promover a proteção social. Então, está aí. Né? Temos que ser bondosos, humanitário, benevolente para com todos, porque a gente vai ver em todos aqueles que estão à nossa volta ali, irmãos nossos. Né? Independente, né? Sem distinção de raça, nem de crenças. Okay? Vocês querem fazer alguma pergunta? Levanta a mãozinha aí, o Augusto vai direcionando aí, tá ok? Porque eu não consigo visualizar todos vocês aqui. Bom, e eu vou falando aqui, tá? Então, a gente observa que essas orientações doutrinárias, né, elas são interessantes, né? Porque a gente faz esse trabalho com essas famílias, né? Através de um diálogo fraterno, de esclarecimento, assistência espiritual que elas recebem, né? E elas gostam, essas famílias gostam desse trabalho. Você tem uma biblioteca de livros espíritas, começa a olhar, elas têm interesse. Né? Aí te empresta, muitas vezes a casa faz doação de livros para ela, do Evangelho, né? Desde que ela aceita. Então, é um trabalho de libertação e de ajuda dessas famílias. Então, o irmão que procura a casa espírita, né? A gente vê que o centro espírita tem uma abrangência muito grande, um leque muito grande. Se ele busca uma orientação doutrinária, o que nós vamos fazer? O que o atendente vai fazer? Ele vai encaminhar. Ah, você vai lá para passar por diálogo, né, fraterno, pelo atendimento fraterno. Ah, você precisa de orientação espiritual. Olha, vai lá naquela sala ali, tem a explanação do Evangelho. Você vai iniciar um curso de estudo da doutrina espírita, se você é batizado da doutrina espírita, vem participar, vai ter que esclarecer. Então, esse campo doutrinário. Mas quando as necessidades de ordem material, a gente vai encaminhar para onde? No serviço assistencial da casa. Daí você vai fazer uma escuta, vai ver qual é a urgência, né, a prioridade daquela pessoa e dizer, olha, ela precisa de uma cesta básica. Porque é o que ela está precisando, não tem nada em casa. Né? Ela precisa de um agasalho, muitas vezes de um prato de sopa, muitas vezes de um vale-transporte. Né? Uns anos atrás, aí um irmão foi bater lá no centro, lá onde o Anderson participava, lá pedindo lá uma ajuda lá de passagem, ele falou no meu nome, o Anderson ligou, Luiz, você conhece fulano? Era o irmão do caminho, ele perambula. Então, e ele já sabe que as casas espíritas dá apoio, ele vai bater na onde? Vai pedir um vale-transporte, um dinheiro para sair daqui de Jacareí para ir para São José dos Campos. Né? Ele vai bater no centro espírita, ele sabe que ali ele vai conseguir alguma coisa. Né? Então, é interessante, né, a gente ter esse olhar. E todas essas atividades, meus queridos, ela obedece a uma ordem social, fundada no quê? Na justiça e na solidariedade. Tá? O que mais que nós podemos falar aqui? É interessante de observar que os dois planos da vida se interrelacionam nesse trabalho, harmoniosamente, dada a necessidade do irmão acolhido, né? Que normalmente eles são inspirados a buscar aquele trabalho na casa espírita. Então, muitas vezes inspirados, muitas vezes são intuídos pelo seu anjo da guarda, pelo seu amigo espiritual, a buscar a casa espírita. Ele vai lá através de um bem material, mas ele recebe aquilo que ele precisa. Eu não falei aqui que muitas vezes, dentro do trabalho assistencial, a gente tem que montar uma equipe de visita. É interessante a gente fazer uma visita familiar para essa família. E Kardec foi inspirado, sabiamente, quando ele colocou lá, fora da caridade não há salvação. Mas a caridade é a caridade acolhedora, né? De esclarecer, de orientar, né? Porque a caridade de dar a esmola, né? Que a gente fala entre aspas, essa esmola, de enfiar a mão no bolso, dar um dinheiro, ou alguém que bate na minha casa e pede um prato de comida, um quilo de mantimento, é fácil.
mas o principal é o diálogo, é quando a gente ouve aquele irmão, aquela irmã nas suas dificuldades. Okay? E daí nós vamos ver que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem ali, né, um arcabouço, né, de orientação para esse trabalho no campo do bem. Nós vamos ver ali, só para citar alguns, né? A gente vai ver lá no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Capítulo 11, amar o próximo é si mesmo. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Quantas dessas famílias que nos buscam ali não tivemos atrito num passado distante? Ou talvez na existência atual. Ele, na sua fragilidade, ele nos busca. Você leva aquele baque, nossa. Daí como é que eu vou abordar? É a mesma coisa quando eu estou trabalhando no PAS. Eu estou lá, sou um aplicador de PAS. Muitas vezes eu não vejo as pessoas que entram. Né? Muita gente não vê. E muitas vezes chega aquela pessoa e senta na nossa cadeira alguém que a gente teve um atrito. E daí? Qual vai ser a minha doação fluídica? Então, a gente vê que a gente tem aí, né, o exercício do trabalho no bem, exemplificando isso. Né? No capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, né? E fora da caridade não há salvação, capítulo 15. Dentre outros, né, que o capítulo, que o Evangelho, ele é rico. Né? E daí nós vamos lembrar que Kardec, ele realizou a primeira campanha, né, de assistencial. Então, nós temos notícia dessa campanha que Kardec lançou, que está lá na Revista Espírita, de janeiro de 1863, quando ele convoca a todos, né, com a finalidade de arrecadar recursos para socorrer os operários de Rouen, né, da cidade da França, que estavam sendo vitimados por rigoroso inverno, porque eles não tinham como adquirir, né, a lenha, o carvão para aquecer seus lares, não tinha mantimentos. Então, Kardec promoveu essa campanha. Né? Então, graças às doações que Kardec recebeu, né, foi possível levar alguma tranquilidade a inúmeras famílias que estavam no estado de privação, ou seja, no estado de vulnerabilidade, né, de risco social, o que poderia desencarnar. A mesma coisa no período de frio. Se não existem as campanhas de levar cobertor dos nossos irmãos em situação de rua, muitos deles desencarnam ali. Nos grandes centros, a gente vê os grupos, né? Tem centro espírita que tem o trabalho de sopa, da marmita, que vai fazer abordagem dessas famílias debaixo de viadutos, debaixo de pontes, né? De vários setores, de ouvir. Né? E é interessante que eu tenho um amigo que faz trabalho, né, numa cidade lá de Santa Catarina, e falou assim: Luiz, isso é interessante. Eu fui levar lá e a pessoa falou para mim assim: eu gosto mais quando você dá a palavra. Quando você dá a palavra, eu me sinto mais fortalecido do que essa marmita que você está me dando. Daí ele falou assim: olha só que interessante, Luiz, a gente leva a marmita para querer saciar a fome, mas a gente também fala do Evangelho de Jesus, também procura levantar o ânimo daquele indivíduo. E ele falou em que ele preferia a palavra e não o alimento. Olha só, interessante. Então, na questão 886, Kardec coloca para nós lá de que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Então, meus queridos, tem assim, né, uma abrangência muito grande. Nós vamos ver que o artigo 203 da Constituição Federal coloca lá para nós que a assistência social será prestada a quem dela necessitar e depende da renda nossa. Qualquer um de nós pode precisar de um serviço de assistência social lá no CRAS, no CRES, de repente, não sabemos. Tá? Dependente da contribuição, porque você não precisa contribuir para ter esse serviço. Ele é um serviço ofertado, né? Uma política de Estado. Okay? E a LOAS, né, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, no seu artigo 1º, fala o seguinte: assistência social, direito do cidadão e dever do Estado. Né? E nós vamos observar, né, em que a lei
orgânica de assistência social, ela está de acordo com o Livro dos Espíritos. Quando você pega a questão 797, lá fala o seguinte, Kardec faz a pergunta, olha só, como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? O que os Espíritos respondem? Isso ocorre naturalmente, pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas ele já reformou e muitas outras reformará. Espera. Então, a gente vê, né, as legislações elas vão se humanizando, né, e a gente vê que no Brasil, o Sistema Único de Assistência Social, ele é uma legislação, é uma política de Estado para levar, né, orientação, fortalecimento das famílias, para que ela rompa esse serviço de dificuldades. Poderia muito mais falar, muitas vezes, da abordagem dessa família. Você está inscrito lá no Cadastro Único, é interessante. O Cadastro Único, ele gera uma série de benefícios para você. Você pode participar, né, do sorteio da Minha Casa, fazer inscrição para Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Você pode ter o benefício tarifário de energia elétrica. Mas eu tenho um idoso na família que não tem como comprovar a renda. Então, você vai lá, que você vai receber a carteirinha do idoso, que você pode fazer as viagens interestaduais. Então, tem uma série de benefícios. E é do CAD único, desse cadastro único, em que as famílias são selecionadas para o programa Bolsa Famílias e outros programas do governo federal que está implantado dentro do município, que hoje o Bolsa Família é o Auxílio Brasil. Ok? Então, a gente vê, né, dentre todas estas atividades. Eu quero encerrar, que a gente está aqui, né, depois são já 10h20, contar uma experiência vivenciada. Essa casa espírita é a casa que a gente faz parte, né? Eu coloquei aqui uma determinada casa espírita, mas é a casa que a gente participa. Ela mantinha, né, mantém até hoje um trabalho de acolhimento à família, com foco na gestante. E nós recebemos, na ocasião, uma carta redigida espontaneamente por uma dessas famílias assistidas. Eu vou ler essa cartinha dela, que eu achei assim, muito interessante, para a gente consolidar a proteção social e a proteção socio-religiosa ofertada pelo trabalho assistencial da Casa Espírita. Ela começa assim a sua carta. Fui convidada para ir ao Centro Espírita, porque lá eles davam compras para as gestantes. Eu estava grávida de 3 meses e, além do mais, muito carente. Eu estava me sentindo muito só. O pai do neném havia me deixado quando fiquei grávida. Eu estava tão sofrido e fui pedir ajuda no centro. Fui muito bem atendida e teve uma surpresa, porque lá eu conheci muitas pessoas boas e amigos. E seguindo sempre as reuniões, comecei a me sentir muito melhor, mais fortalecida, através das aulinhas e dos passes. Lá aprendi até a gostar mais do nenê e a ter mais fé em Deus e mais esperanças. Antes, eu achava que o neném era o culpado da minha infelicidade e nem mesmo conseguia gostar da criança. Depois, fui descobrindo o quanto eu estava enganado, porque o que eu achava que era desgraça, hoje é só alegria. Tive um bom parto, minha filhinha nasceu com saúde e é linda, só me dá alegrias e me dá também muita força. Porque através dela encontrei mais amigos e mais coragem para lutar. Agora, ela fez 6 meses. Deixamos nosso lugar para outra pessoa. Na última reunião, fui até um dos dirigentes para agradecer. E ele me disse, agradeça a Deus. E eu falei, louvado seja Deus. Louvado seja Jesus. Então, meus irmãos e queridas irmãs, quantas histórias dessas não existem nos arquivos do trabalho assistencial de uma casa espírita? Quantos?
o departamento, o setor, qual o nome que a gente queira dar. Então, se nós formos fazer uma reflexão, quanta gratidão nos dois planos da vida, porque nós ficamos numa gratidão, as famílias ficam na gratidão, e o plano espiritual. Imagine a equipe espiritual, no caso específico, desta mulher, desta nossa irmã. A mudança de você chegar numa gestação que muitas vezes foi indesejada, que você teve o companheiro que o abandonou, você tem muitas vezes até vontade, ideias até abortivas, não sabemos. E você busca, você achava que aquela gravidez indesejada era uma gravidez que ia trazer só aborrecimento, e você consegue reverter, né, o olhar desta mulher. Essa é a proteção sócio-religiosa. Que você não vê. As aulinhas que ela fala, tem as orientações, né? Tem lá 10, 15 minutos de explanação do Evangelho, né? Muitas vezes tem o passe, que a gente fala do passe. E elas não são obrigadas, mas... E hoje, com a pandemia, muitas delas falam assim, seu Luiz, quando que vai voltar o trabalho do passe? Aquelas aulinhas eu estou precisando. E a gente pega nova, tudo bem, dá seu nome, a gente vai colocar para fazer vibração. Então, a gente vê, né? Qual é a gratidão dos amigos espirituais desta família. E muitas delas rompem os laços de dificuldades. A gente fica feliz quando a gente encontra essas famílias que receberam o apoio e que hoje estão dentro de grandes empresas. E alguns deles têm a humildade, a simplicidade de falar para a gente assim, como aconteceu em alguns outros casos, um deles falou assim, seu Luiz, a minha mãe foi sustentada naquela casa e hoje eu sou um gerente de uma grande instituição. O ano passado, logo no final da pandemia, enquanto estava no supermercado, e uma vez todo sorridente, falou, seu Luiz, estou trabalhando. A cesta que eu recebi lá, eu quero doar uma cesta para vocês. Como é que eu faço? E ela mandou 2 cestas para o centro. A contribuição que eu quero dar. Porque eu recebi o apoio, recebi o enxoval novinho. Porque eu tenho a prática de conversar com ela, porque eu aprendi isso, o serviço nos ensina isso. O trabalho assistencial nos auxilia, de conversar uma com ela. Ela falou 6 meses na cartinha, porque o nosso trabalho de apoio ao gestante, ela recebe todo o trabalho de apoio até o nenenzinho nascer e completar 6 meses de idade. Se ela entra no início da gestação, ela fica 1 ano e pouco com a gente, recebendo ali, né, a cesta que é necessário para ela, o enxoval e as palestras orientativas que ela recebe. Então, né, vamos pensar nisso, né? A gratidão da espiritualidade. O passe, muitas vezes, auxilia o fortalecimento daquela gestante. Quando o seu Gonçalves fundou a Casa Transitória Fabiano do Cristo de São Paulo, né, o Chico mandava para ele mensagem dizendo assim, seu Gonçalves, né, vou imitar a voz do Chico, seu Gonçalves, o trabalho de passe que a Casa Transitória aplica, evitou esse mês 50 casos de aborto. São 50 espíritos que estão tendo a oportunidade de reencarnar. Então, olha só, né? Então, existe isso, né? Essas informações, né? Desse trabalho grandioso, né? Que eu falo de apoio gestante, mas tem outros, né? Mas é a minha experiência dentro desse campo. Então, a gente observa, meus queridos irmãos, pela história que a gente leu dessa cartinha, a proteção sócio-religiosa se concretizou através das ações do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, valorizando a participação da assistida, daquela irmã acolhida, despertando sua integração e envolvimento nas atividades da casa, sem imposição, garantindo a promoção humano-espiritual, assistindo, promovendo. Okay? Então, meus queridos, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Isso aí me comportaria até abrir um leque de troca de experiência, porque cada um de vocês deve ter uma experiência rica e linda para narrar. Talvez o nosso presidente da USE aí marque um outro encontro, ok?
e dizer para vocês que lá no livro, O Centro Espírita, do professor Herculano Pires, ele faz uma referência a esse serviço assistencial espírita, ele coloca lá para a gente o seguinte: o Centro Espírita é instrumento de ação imediata e age de acordo com as necessidades urgentes. Sem o atendimento a essas necessidades, as vítimas da injustiça social não poderão esperar as brilhantes realizações do futuro, futuras, né? Realizações futuras. Em outro trecho ele fala assim: os serviços de assistência ao próximo só podem retardar o avanço da violência, ao mesmo tempo que aceleram o desenvolvimento moral e espiritual da humanidade. Finalizando, num outro trecho ele coloca: no desempenho de suas funções, o centro espírita é, sobretudo, um centro de serviços ao próximo, no plano propriamente humano e no plano espiritual. Okay? Então, era isso que nós queríamos deixar. E, finalizando assim, né, eu vou dizer para vocês: vem e ajuda. Repara além das rosas do teu olho, onde a luz do teu sonho brilha e morre. Os romeiros que seguem vida fora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados, náufragos sem porto, se escovendo a paz de nova aurora. Levam consigo a dor que clama e chora sob as chagas do peito quase. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu orco de beleza. E o mestre amado habitarás contigo. Alta de Souza, Chico Xavier, gratidão, muita paz. Alguém tem uma pergunta a ser feita depois desse banho abençoado de conhecimento, de reflexões? Nossa, eu não sei, sem palavras. Está aberta as perguntas, dá tempo. Tem perguntas no chat, ou Augusto? Aqui no chat não tem pergunta, mas tem muitas declarações, né? Uma delas foi da Elaine, que está aí, né, Elaine? Luiz com lágrimas nos olhos lá e eu chorando por aqui, viu? Participar desse trabalho é indescritível, emocionante e gratificante. E aqui a Fátima, somente agradecer. Somente agradecer. As pessoas só agradeceram, Luiz. Eu acho que estão todos como eu, né? Que se a gente for começar a fazer pergunta para você, nós vamos terminar naquele horário que você falou lá, né? Eu acho que, viu, Anderson? Eu acho que nós vamos ter que convocar o Luiz. Convocar, viu, Luiz? Você para fazer mais um evento desse. Daqui nós damos um espaço para você, porque eu acho que você deixou assim um gostinho de quero mais para nós, viu? Pelo menos para mim. Que bom, viu? Eu agradeço, o Augusto, suas palavras, daqueles que estão participando. A gente sente a energia, eu acho que isso é muito bom, né? Ao Anderson, aí, o presidente da nossa USE, e a todos vocês, né? Eu acho que é uma alegria. Eu acho que falar de doutrina espírita é falar também desse trabalho, que ele está na casa, né? E a gente tem que estar olhando, né, esses nossos irmãos do caminho, né? Eu gosto de falar irmãos do caminho, porque eles têm as necessidades. E de encontrar com elas na rua, né, cumprimento, porque elas têm uma referência, elas sabem que pode cumprimentar qualquer um de nós. E a gente consegue ter uma harmonia com essas famílias. E o CRAS ele tem uma função muito benéfica, né? Porque ela é um serviço, né, ofertado pelo Estado, né, que a gente tem que conhecer. Eu não falei aqui, a gente podia falar do Conselho Municipal de Assistência Social, né, que muitos de nós, muitas vezes, muitas casas espíritas participam, muitas vezes, dos conselhos municipais.
Ele é importante, é um foco, né? Um fórum de discussão, de troca de experiência. Mas é isso aí. Eu vou ficar quieto aqui, porque a gente se empolga. Viu, Márcio? Você se empolga lá com a evangelização, eu me empolgo aqui também, viu? A Márcia, inclusive, levantou a mão. Fala, Márcia. Eu queria fazer um comentário, né? Todos já comentaram que foi muito bom, mas foi muito esclarecedor para que a gente pudesse conhecer melhor como nós estarmos mais alinhados e estar podendo ofertar melhores oportunidades para eles, porque lá no centro a gente dá bastante cesta, a gente faz atendimento fraterno, mas a gente ainda não fez essa conexão com os devidos órgãos. Já estou olhando ali para a Cláudia Fagundes, né, que já faz parte do roteiro, já estou olhando aqui para a Aline, que está aqui do meu lado, com várias ideias, porque mudou o grupo, então foi muito bom. A Aline já está aqui, E a do meu lado, só tique-tique na minha orelha aqui. E tem a Miriam também que está lá, a Miriam está aí, exatamente. Então, foi muito bom. Eu acho que realmente daqui a alguns meses seria interessante fazer de novo, até para você ver como nós estamos, o que a gente realmente precisa, que agora a gente vai começar a melhorar a maneira como nós estamos atendendo estas pessoas para que realmente sejamos mais assertivos, né? Então, foi muito bom. Obrigada, viu, Luiz? Foi muito bom mesmo, gostei. Conceição está com o microfone aberto. Ah, não, desculpa, Anderson, pode falar. Não estendendo o tempo, mas acho que é oportuno. Eu, particularmente, por exemplo, algumas questões que eu não sabia, por exemplo, LOAS, eu não sabia que tinha LOAS, não sabia que tinha o SUAS, né? Eu sabia a existência do CRAS, do CRES, porque a gente trabalha em educação, tem uma certa relação com o CRAS e o CRES, né? Não sabia que o asilo não é mais asilo, instituição de longa permanência, né? O Bolsa Familiar Auxília Brasil. Então, assim, são coisas que, pensando no atendimento fraterno, como o Luiz já colocou uma situação aí, que pode acontecer em qualquer casa espírita, a qualquer momento, se a gente não tem esse conhecimento destas redes e dessas parcerias, a gente corre o risco de dar orientação errada, sim, né? De simplesmente mandar fazer BO e não ajuda, né? Muito pelo contrário, pode piorar a situação até envolver a casa espírita de uma forma desnecessária, né? Eu penso que, eu concordo com a Márcia, eu acho que hoje foi apenas um start. Acredito que precisamos ofertar às casas espíritas e aos interessados mais esclarecimentos, ampliar a questão da assistência social, promoção social espírita, justamente para além de ampliar o conhecimento, desfazer alguns equívocos, né, que envolve a temática, né. Então, assim, eu acredito que, por exemplo, a casa espírita que precisar de uma orientação mais específica, acho que pode procurar, né, seu Luiz? Né? Quem tiver uma necessidade muito específica, muito particular, já pode procurar o departamento quando achar impertinente. Mas, em termos de movimento espírita, eu acredito que todos poderiam sugerir temas, algumas temáticas, para o departamento promover, sei lá, de tempos e tempos, né, uns seminários, sei lá, uma outra roda de conversa, né, não sei, que eu acho necessário. Essa temática, ela precisa se tornar mais clara, mais visível, né? A gente percebe que tem casas que faz essa prática, mas aqueles que não têm essa atividade na casa não conhecem. Eu acredito que precisa via luz, né, via lume, como diz, né, essa temática precisa. Né? E principalmente a conhecimento das legislações. A gente precisa conhecer. Por mais boa vontade que a gente queira fazer, atender uma família necessitada, não podemos esquecer que tem legislações que precisam respeitar. E a gente não conhece. Né? Então, eu acredito que é necessário sim. Né? Então, estamos à disposição, viu, seu Luiz? Se precisar que a gente faça outros eventos, o departamento está à disposição, né? Pode promover. Também estou aqui à disposição, viu, Ana? Eu acho que esse departamento, né, ele é fundamental, né? A gente precisava só... a gente fala assim, a expressão colocar a cara, não é colocar a cara a tapa, né? Mas chamar a responsabilidade. Né? Aí eu faço parte de um grupo de atividade, a gente conhece, então eu chamo a responsabilidade. Né? E
estou, sim, à disposição, né? Tem muita coisa para se falar, né? Muita mesmo, né? Algumas legislações específicas que a gente precisa conhecer, ok? Isso que a gente não vai, né? O trabalho assistencial na casa espírita ele não vai ser um expert, né? Não precisa, mas ele precisa, no mínimo, saber que tem esses leques, né? As referências, fazer os encaminhamentos seguramente, porque podemos ser responsabilizados se a gente vê uma situação de dificuldade daquela família e a gente não encaminha ela, a gente pode ser responsabilizado. Nossa, eu passei lá e ninguém viu nada, né? É a mesma coisa a criança na escola, né? O professor viu lá que a criança está fragilizada, que ela está lá cheio de marcas de agressão, e ela não faz, né, um relato, não faz um encaminhamento, né? Porque hoje ou você pode encaminhar direto para o Conselho Tutelar, mas você pode encaminhar direto, né, no CRAS, né, para estar verificando, ou chama o Conselho Tutelar para fazer na abordagem, de ver, de repente, aquela criança está pedindo socorro, né? Bom, quietinho, Luiz. Gratidão, obrigado. Eu gostaria só de colocar mais uma coisa, Luiz. Eu sei do adiantar da nossa hora aí, mas eu vou colocar rápido. Normalmente, quando termina o evento, a gente encerra o grupo, né? Que o grupo era só para eu enviar o link, né? E orientações sobre o evento. Então, devido ao interesse, acho que de todos que estão aqui, que estão assim fresquinho, né? Com relação ao tema e também nas casas espíritas, a gente vai deixar o grupo aberto até sexta-feira. E eu gostaria que vocês colocassem temas para que a USE, Intermunicipal de Jacareí, agora com esse departamento que o Luiz dirige, aqui e em São Paulo, né, Luiz? A gente possa sugerir temas para um próximo evento, né, mais para frente, lógico, que a agenda do Luiz também é cheia, né? E aproveitar esse grupo, mandem temas, né, Luiz? A gente deixa lá e depois eu passo isso para o Luiz, aí ele vê o que ele pode fazer por nós. Ok? Combinados? Perfeito. Bom, de minha parte, eu quero agradecer a participação de todos e foi muito gratificante. E como é o evento do departamento, eu vou pedir para o seu Luiz fazer as considerações finais e convidar alguém para fazer a prece final, ou se ele quiser desejar mesmo fazer a prece, fica à vontade. Então, minha gratidão a todos. Bom dia, estou vendo a Jo aí, bom dia, Jo, estou vendo acompanhar aí, sejam bem-vindos, obrigado. Então, eu peço, se eu não sei se o Augusto quer fazer alguma consideração final, então eu peço para o seu Luiz fazer as considerações finais e a prece final, ou ele convida alguém para fazer. Então, muita gratidão. Gratidão, Anderson. Foi muito bom essa experiência nossa de hoje. Só tenho a agradecer a todos vocês que participaram, que estão aqui conosco. Estão à disposição, ok? A gente não sabe tudo, mas tema que eu não souber, eu vou ter que estudar para poder apresentar. Eu acho que uma roda de conversa presencial seria o ideal, mas enquanto a pandemia não nos dá a segurança, né, para a gente poder se reunir presencialmente, mas é só convocar que eu estou à disposição. Okay? Agradecer a Deus, nosso Pai da bondade, agradecer a Jesus, nosso mestre querido. E essa doutrina espírita que nos acolheu, né? Que a doutrina espírita não faz proselitismo, ela não sai divulgando, né? Mas cada um de nós procurou a casa espírita porque dela necessitávamos, né? E ainda necessitamos. Procuramos a casa espírita frente às nossas vulnerabilidades, né? Muitas vezes de entendimento, de entender a necessidade de trabalhar o perdão, de sermos solidários, amorosos, né? Então, eu peço licença e vou fazer a prece, então, tá bom, Anderson? Então, vamos unir os nossos corações, agradecendo mais uma vez, cumprindo ao Senhor da vida, nos cubra de bênçãos, de paz, de saúde, de alegrias, com muita luz, envolvendo os lares que nós estamos, que adentramos, né? Levando a paz, deixando a nossa paz, a nossa alegria, né? E dizendo ao Pai amoroso que todas as famílias que fazem parte da nossa vida sejam envolvidas amorosamente, a todos os corações necessitados.
E assim, na gratidão, Senhor, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade de amor e de paz, terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, na proporção em que formos aprendendo a perdoar a quem nos deve e a quem nos ofende. E não nos deixe, Senhor querido, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Obrigado.